Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O pessoal vai entrando, por favor. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Aproveitando aqui, pessoal, enquanto vocês vão acessando, eu vou pedir que entrem ali no chat e digam de onde que vocês são, qual estado, cidade. Se puderem compartilhar também com a gente qual que é o cargo de vocês, que vocês estão falando. E também, caso tenha alguma percepção que queiram trazer aqui para a nossa discussão, compartilhem com a gente o que que vocês esperam aqui dessa nossa conversa. Dá mais um minutinho para o restante do pessoal entrar e a gente já pode começar aqui o nosso bate-papo. Enquanto o pessoal espera, por favor, compartilhem com a gente no chat de onde vocês são, o que que vocês esperam aqui do nosso bate-papo. Quando for 3 e 3 aí a gente começa aqui do nosso lado. Renan, 3 e 3 tem assim um objetivo de ser quebrado? Não pode ser 3 e 5, por exemplo? Assim. Pode ser também, Max, tá tudo certo. Eu gosto de 3 e 3 justamente por ser quebrado, né? Mas Eu pode ser preciso, 3 e 5 também. eu acho que nós precisamos fazer um webinar só porque para entender por que que as pessoas gostam de números quebrados. Essa é boa. Essa é muito boa, Max. O pior é que a gente, né, vê bastante números quebrados e parece que a gente não sente confiança quando o número ele não é quebrado, né? Se o número for Ah, inteiro, a gente fala assim, isso aí é. não! Ó, eu vou falar para você que a minha opinião é oposta. Quando eu olho o número quebrado, eu falo, o que que o cara tá tentando me enganar naquele número quebrado ali? Porque eu gosto de número inteiro. Esse negócio de número quebrado não dá muito certo. Eu gosto do número Quebrado. quebrado. Eu Ah, sou do, meu do Deus do número céu. quebrado. Por isso que eu falei 3 e 3. Ó, já deu 3 e 3 aí, ó. A gente tomou. Não, viu? Beleza. Ó, o pessoal já tá falando aqui, ó, da onde que eles são, ó. Tem bastante gente de fora, hein? Ah, Vamos dar uma olhada aqui, legal. ó. Ah, tem umas pessoas que eu conheço aqui de alguns lugares que eu já devo ter visto aqui. Ó, o pessoal Ah, de Santa Catarina, de Santa Amaro aqui, ó. olha. Bacana, muito próximo da gente. Nata do Campo, a Isabela. Prazer, prazer não, né? Bem-vindos. Pessoal de Perdizes, Minas Gerais. Olha, Vão pessoal de compartilhando com a Perdizes. gente, pessoal, de onde que vocês são, por favor. É importante para a gente também entender um pouquinho desse mapa que está participando aqui com a gente hoje. Pessoal lá de Barra Bonita, São Paulo, É, o amigo Navegantes. Eriverton. Eriverton lá de Barra Bonita. Abraço, meu amigo. Pessoal de Castanhal, ó, já tem gente lá do norte, ó. Oh, cara, Castanhal é um lugar muito legal, cara. Já estive lá. Muito bom visitando lá o pessoal de produção de açaí. Cidade Nossa. muito legal do norte do Brasil. Já morei lá no norte do Brasil e Castanhal é um dos Não, lugares que eu gostei bastante. açaí tem bastante produção de carne também, hein? Tem Ah, isso é bastante verdade. frigorífico por lá. Ah, é Tem, verdade, é tem uma verdade. pessoa da Alemanha aqui, olha. Meu A- Deus. agora a gente tá internacional já, Marcos. Primeira vez que eu faço um webinar que vem alguém fora do país. Somos pessoas. Ai, o pessoal da Sambazon. Gente, Sambazon, já estive também lá na Sambazon. Já faz um pouco de tempo. Muito bom, o Alexandre tá por aí. Muito legal, gente. Sambazon. O pessoal do norte, gente. Muito legal ver o pessoal do norte. Tem uma turma de Minas. Ah, muito legal também o pessoal de Visconde. É, Marília, Castanhal é uma mãezona. Eu tenho muitas saudades das minhas aventuras no norte do Brasil. Ah, ó, o pessoal da É, Plena. legal. Bom, pessoal, vamos lá. A gente falou então 3 e 5 são 3 e 5. Vamos dar início para que a gente consiga estar presente daqui das 3 horas às 4 horas, porque correria o pessoal também deve estar cheio de coisa para conseguir finalizar. Então, primeiramente, quero dar uma boa tarde a todos, que todos sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar Lado a Lado, sobre um tema que é absolutamente central para o futuro das empresas e do setor de alimentos, que é essa questão da cultura de qualidade e a segurança dos alimentos. Que nada mais é do que ela não está ligada só à área da qualidade, ela não é isolada, essa questão da cultura, é uma responsabilidade coletiva e contínua que a gente tem que ter com todos os setores dentro da empresa.
E o nosso principal objetivo hoje é trazer reflexões, exemplos práticos que vocês, inclusive, podem compartilhar com a gente, para que a gente possa começar, manter ou começar a construir essa cultura de excelência na operação. Tá? Vou trazer alguns pontos importantes aqui da nossa conversa para que a gente fique todos na mesma página, pessoal. As orientações para o nosso encontro. A gente tem aqui as questões de perguntas, né? Então, as questões e respostas aqui tem um íconezinho de QIE, QIA aqui, para que vocês tragam as perguntas, as dúvidas de vocês sobre o nosso bate-papo e por que utilizar esse Q&A, tá? Justamente para que a gente não perca essa questão, essa pergunta de vocês, essa dúvida, e que a gente possa responder durante a nossa conversa. Por qual motivo? Estou vendo aí que vocês estão utilizando bastante chat e vai subindo as perguntas, vai subindo os comentários e a gente acaba não conseguindo ler essas perguntas. Então, caso tenha de novo uma pergunta que vocês queiram que a gente traga aqui dentro da nossa resposta, ou até responda após o webinar, caso não dê tempo hábil para isso, a gente consegue coletar essa informação por ali. Tá? Temos aqui as possibilidades de reações, então, caso vocês gostem muito, tem as palminhas, tem o joinha, tem a risada. Eu vi que já tinha um pessoal também dando risada quando a gente estava falando dos números quebrados. Então, contribuam com o nosso evento, esse encontro. Esse encontro é para vocês, não é para o Marcos, não é para o Renan, não é para nós, é para vocês que estão aqui presentes, para que a gente consiga ter esse bate-papo cada vez mais rico. E, né, vocês já estão usando e abusando do chat, ele é liberado para que vocês coloquem todas as informações, todas as percepções de vocês por ali também. Bom, pessoal, para esse nosso encontro hoje, a gente conseguiu trazer a grande presença do Marcos, que é um especialista em qualidade e segurança dos alimentos, com mais de 25 anos de experiência no mercado e mais de 20 mil profissionais capacitados. Referência no assunto referência quando o assunto é qualidade, gestão e resultados. E participando também da nossa conversa, tem aqui eu, né, formado em zootecnia aqui pela nossa Universidade Federal, que atuo como executivo de contas na Paripasso, apoiando as empresas na otimização desses processos e na implementação de soluções que alinham eficiência e inovação com este foco específico, a segurança do alimento. Pessoal, para isso, a gente quis trazer um pouquinho da contextualização dessa cultura da qualidade e segurança dos alimentos. Então, quando a gente vai buscar alguma informação, quando a gente tem alguma dúvida, eu não sei vocês, mas eu, até alguns meses atrás, eu ia direto no Google, né? Hoje, talvez a gente vai dentro da inteligência artificial. Então, eu fui lá no Google e procurei o que seria cultura, né? E aí, entrei no Google Imagens e ele me trouxe essas imagens sobre cultura, sendo muito ligado a povos, a etnias, a culturas locais dessas culturas, desses locais. Tá? E aí, o Google hoje ele traz também essa visão geral criada por uma inteligência artificial, que é a inteligência artificial do Google, que é o Gemini, né? Onde ele trouxe aqui a definição da cultura, que é o conjunto de tradições, crenças, costumes, valores, conhecimentos, práticas e comportamentos compartilhados por um grupo social, transmitido de geração em geração e que moldam a identidade desse grupo específico. Trouxe alguns elementos também culturais, que incluem, claro, língua, religião, arte, comida, vestuário, costumes, valores, normas sociais. Mas, Renan, o que isso tem a ver aqui com o nosso assunto? Tem tudo a ver. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de uma cultura de um time específico dentro daquela organização. Trouxe aqui também algumas outras definições que a gente encontrou de cultura dentro também de referências bibliográficas, onde a Bagnano traz que é a formação coletiva e anônima de um grupo social nas instituições que definem. E o que seria a cultura organizacional? É o conjunto de características únicas de uma organização que distingue das demais. Bom, e por que isso é tão importante? Por que é tão importante que empresas e profissionais se interessem por esse tema? E eu acho que mostra bastante sobre a nossa hoje sobre o nosso webinar. A gente está com a sala cheia aqui, pessoas de todos os cantos do país, pessoas de fora participando e vindo aqui debater esse assunto tão importante com a gente. Porque ele traz diversas vantagens. Então a gente tem um engajamento e envolvimento com esse objetivo, com este propósito, com trazendo maior produtividade, menor rotatividade, que a gente sabe que é um grande calcanhar de Aquiles da operação, traz um aumento na confiança e o ganho da imagem aí da empresa. E antes da gente seguir, eu queria trazer um pouco da palavra para o Marcos também. Marcos, para a gente começar todo esse debate,
Eu queria te perguntar, como que você define cultura de qualidade e a segurança desses alimentos dentro de uma organização? E por que que é tão importante esse tema? É, por que que é tão importante que as empresas e os profissionais se interessem por esse tema, além, claro, do que a gente pontuou aqui dentro dessas vantagens? Renan, é um grande prazer estar aqui com você, meu amigo, né? E o Renan é uma pessoa que a gente tem tido uma amizade online, né? A gente não se viu presencialmente, e essa parceria com a Par e Passo para a gente estar conversando, né, sobre esse e outros temas, isso tem sido para mim um dos momentos altos aí dos últimos anos da minha carreira. E agradecer também, né, o pessoal que está participando, gente de várias partes do Brasil, praticamente de norte a sul, gente de Porto Alegre, gente de Castanhal, gente de Minas. Então eu fico muito feliz de ver as pessoas, principalmente o pessoal da área da qualidade, participando e com a disposição de participar de um evento como esse. Renan, a tua pergunta daria para fazer assim um evento de, sei lá, uma semana. Porque quando se fala em cultura, falar de cultura tem 1 milhão de livros, pessoal. Se você digitar no Google novamente e falar só sobre cultura organizacional, vai aparecer um bocado de literatura e já tem algumas coisas falando sobre segurança dos alimentos e qualidade. Respondendo de forma muito objetiva a sua pergunta. Ah, Quando se fala em cultura de qualidade e segurança dos alimentos, é como a organização, de certa forma, ela pensa, trabalha, se organiza para que possamos produzir um alimento seguro. Então, nós estamos falando da organização. Aí não é a área da qualidade apenas, tá, pessoal? Então, a primeira coisa para a gente pensar quando se fala em cultura. O conceito de cultura de segurança dos alimentos e qualidade não é da área da qualidade de uma empresa. Ela é um valor organizacional. Eu, dono da empresa, quero trabalhar e produzir um alimento seguro no final do dia. E quem trabalha, por exemplo, na área da qualidade sabe que tem momentos que a gente está lá no nosso dia a dia que você vai olhar assim, o pessoal quer fazer umas coisas que não deveria fazer. Aí você fala, ei, meu Deus, isso vai dar errado. Por quê? Porque às vezes quem quer fazer alguma coisa fora do padrão de qualidade ou de segurança dos alimentos, ele ainda não tem uma cultura de segurança dos alimentos, porque ele não acredita que aquilo é importante para ele como indivíduo, para a organização como um todo e para a sociedade como um todo. Então, cultura de segurança dos alimentos, primeira coisa, ela vem da forma como nós pensamos e construímos a nossa organização com foco na segurança dos alimentos e na qualidade. A segunda coisa, ela vem a partir de um olhar da alta gestão, não é da qualidade, hein, pessoal? Ela vem da alta gestão. Terceiro, cultura é algo intangível. Você não vai ter uma régua para comprar, para medir um metro de cultura, para pesar 1 quilo de cultura ou para ter um frasco para pegar 1 litro de cultura. Cultura é intangível, a gente percebe nas pessoas, a gente percebe no ambiente. Marcos, como que você percebe que uma empresa tem uma cultura de limpeza e organização? Ué, você vai entrar na empresa e vai olhar se a empresa tem o quê? Limpeza e organização. Então, cultura, ela tem muito uma questão perceptiva. E está ligada, gente. Por isso que quando você escreve crença, valores, missão, aí deixa de ser palavras bonitas pregadas numa parede e passam a ser uma prática diária, de cima da liderança para o pessoal que está lá no chão, os colaboradores que estão lá mais na linha de frente. Então, a cultura de qualidade e segurança dos alimentos está focada em como nós construímos os nossos processos, os nossos controles, os nossos produtos, a partir de um pensamento, de uma missão, valores, crenças que a gente precisa fazer um alimento seguro. Tá? Então não é uma frase bonita e não sai da cabeça do pessoal da qualidade, tá, pessoal? Se essa ideia de cultura de segurança dos alimentos de qualidade não for comprada pela alta direção, a gente não consegue dar um passo dois para que essa construção cultural que a gente deseja dentro de uma organização, por exemplo. Perfeito, Marcos. Basicamente, o primeiro ponto que a gente colocou aqui, esse envolvimento com o objetivo de ter essa cultura, de ter essa segurança do alimento. Todos os setores, todas as pessoas dessa empresa, elas têm que estar na mesma sintonia, elas têm que estar falando a mesma língua com esse único objetivo. Não adianta que a qualidade pense nessa cultura e o restante não traga essa mesma sinergia. Então, acho que a tua fala ela se encaixa muito bem em todos os pontos que a gente trouxe
dessas vantagens. Uhum. E um ponto que eu queria trazer também, Marcos, você comentou sobre a nossa parceria, a nossa amizade aí durante esse último tempo, enfim. E é impossível falar, não falar de Marcos, não falar de Paripasso e não falar sobre o impacto que a tecnologia ela tem nessa questão. Então, Uhum. e eu acho que isso vem muito desde lá do começo, né? Então, dos 25 anos de história, são 25, né? 25 anos de Sim, história, sim, 25 anos sim. de história do Marcos nessa frente de consultoria. Qual que é nesses últimos anos, qual que é o impacto que você tem visto que dentro do setor, que a tecnologia, que a transformação digital tem trago não só para a cultura, mas fortalecendo também essa segurança e a performance das equipes? Ô, Renan, vamos pensar em cultura, né? 25 anos, assim, primeiro que você está falando que eu sou velho, né? Assim, eu aceito isso na minha vida, porque assim, quando você chega a 50 anos, você já começa a perceber que você já cruzou uma determinada fronteira, né? E que aí mais desce do que sobe. Apesar da gente tentar remar para continuar subindo. Mas dentro disso, em 25 anos, algumas percepções. E aí a gente pensa em cultura. Vamos pensar em cultura da qualidade. Por exemplo, há mais ou menos 25 anos atrás, a cultura de segurança dos alimentos era pequena no Brasil. Marcos, você mutou seu microfone, eu acho que sem Ah, querer. bati acho que a mão aqui. Quando você fala em cultura de segurança dos alimentos, por exemplo, há 25 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha o plano APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Há 25 anos atrás, por exemplo, a gente estava desenvolvendo os padrões de boas práticas. Para quem for pesquisar aí foi pesquisar no Google, a boa parte da legislação brasileira foi desenhada no início dos anos 2000, pessoal, que é relativamente recente, apesar de boa parte do pessoal aqui ser bem jovem, mas era relativamente recente. Então a gente precisa ter uma percepção do quê? A cultura de qualidade e segurança dos alimentos, ela foi mudando ao longo da história. Vocês querem um outro fator cultural? E aí eu quero chegar na tecnologia, tá, Renan? Mas eu preciso contar essa história cultural da qualidade. Por Por exemplo, favor, Marcos. a qualidade, ela nasce amarrada, a segurança dos alimentos, ela cresce no Brasil dentro da área da qualidade, sendo que elas são dois assuntos diferentes. Ah, peraí, Marcos, como dois assuntos diferentes? Qualidade está muito focada, pessoal. Qualidade está muito focada em você melhorar desempenho de produto e processo a partir da construção de padrões. Ponto. Esse é o conceito de qualidade quando foi desenhado pelos japoneses, tá, pessoal? Há mais ou menos 70 anos atrás, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês sabem, né? Ontem foi lembrado o ataque a Hiroshima e Nagasaki com as bombas nucleares, que devastou o Japão. O Japão ficou destruído. E o que eles pensaram naquela época? Vamos construir formas de produtos e processos aonde a gente consiga fazer mais com menos. Porque eles não tinham. Eles só tinham menos, tá, pessoal? Porque o país estava devastado. E eles precisavam desenvolver o país a partir de novas metodologias de produção, de processos. Então, tudo que a gente entende hoje de qualidade, né, boa parte disso nasce do Japão pós-guerra, tentando usar o máximo com menos. O máximo com aquilo que havia, não é com menos, com aquilo que havia naquele momento. E eles vão desenvolvendo isso. Quando chega o conceito de segurança dos alimentos, ele vai num outro lugar, que é eu preciso fazer um alimento dentro dos padrões, claro, com a melhor eficiência e com a melhor eficácia, que é um padrão de qualidade, mas dentro dos padrões de segurança dos alimentos. E aí os padrões de segurança dos alimentos, eles mudam algumas coisas relacionadas ao padrão de qualidade. Eu não posso fazer com mais barato, eu não posso fazer com aquele que está batendo na minha porta e me entregando qualquer tipo de matéria-prima. Eu preciso mudar o conceito, porque segurança dos alimentos tem outras perguntas. E aqui no Brasil, quando a gente fala em cultura, então a segurança dos alimentos nasce dentro da área da qualidade. Para a gente poder dividir essas duas áreas em duas dentro das empresas, nós gastamos 20 anos para mudar essa cultura. Vocês querem uma cultura que veio da qualidade e meio que nadou durante muito tempo dentro da área de segurança dos alimentos? Pense o seguinte: durante muito tempo, quando a gente falava em produzir um alimento seguro, as pessoas não tinham cultura de segurança dos alimentos, que é lavar a mão, fazer, não deixar cair no chão, né? Não colocar de novo lá na pista, né? Não usar produto contaminado.
Como a gente sabia que as pessoas não tinham cultura, as empresas não tinham cultura, a gente criou a figura do inspetor da qualidade. E o que era o inspetor da qualidade? O inspetor da qualidade era um xerife, né? Ganhava uma estrelinha, caderninho, ficava anotando e dando multa para a galera lá dentro da produção. Ah, você agora, multa uma, multa duas, caiu no chão, você pegou, multa três. Nós criamos uma cultura de qualidade, por exemplo, em segurança dos alimentos, policialesca. Nós vamos ficar espetando, vamos ficar inspetorando vocês e olhando o que vocês estão fazendo. Ao invés da gente trazer o pessoal para um comprometimento. Não preciso inspetorar ninguém. Se a pessoa estiver comprometida, estiver participando, ela vai entender e não vai fazer, não vai repetir aquele erro. Né? Uma outra questão relacionada à cultura que a gente tinha aí mais ou menos 20 anos atrás, né? Chegava numa empresa de alimentos, o pessoal, vamos fazer com o menor custo possível, né? Aí pegava o pior e pegava o equipamento mais velho que tinha em algum lugar, comprava aquele equipamento mais velho, eu vou usar uma expressão aqui, amigos, chechelento, e colocava para produzir ali dentro da indústria de alimentos. Por quê? É alimento, ninguém vai perceber a diferença. Né? Chegar no final do dia, não vai ter padrão de produto e processo. Vejam, olha como que era a cultura há poucas, assim, menos de 2 décadas atrás. E nós fomos evoluindo, mudando a cultura, criando mais legislações, mais empresas buscando certificação, mais empresas e certificação de segurança dos alimentos, as empresas implementando os planos APPCCs, então uma evolução do mercado. E aí, segurança dos alimentos deixa de ser um assunto da qualidade para começar a ser para começar a ser um assunto visto por outras áreas das empresas. Começa a afetar, por exemplo, a área de manutenção, a área de suprimentos, a área de recursos humanos. Então, segurança dos alimentos começa a movimentar a cadeia de produção. Né? Mas nós chegamos num momento que a gente tem uma outra cultura, por exemplo, que ainda precisa ser trabalhada. A ideia de que segurança dos alimentos é um assunto que não é da qualidade, porque a qualidade não é dona da empresa, a qualidade ela cuida de determinados temas para ver se eles vão estar no padrão da que a liderança da empresa estabeleceu. Por isso que cultura de segurança dos alimentos é um valor da liderança. A segunda é como que a gente avança para a era digital. Dá um exemplo aqui para vocês, né? A gente vai visitar algumas empresas, vão andando pelo Brasil, aí você chega em determinados ambientes, né, onde o pessoal quer mostrar para você um, uma folha de registro e uma planilha de Excel. Aí chega lá, oh, Marcos, olha a folha de registro aqui, olha a planilha de Excel. Aí você fala, ok, fulano, mas me fala o seguinte, você tem controle sobre o processo? Claro, Marcos, está aqui, ó, para quem trabalha com segurança dos alimentos, né? O meu controle de ponto crítico de controle, né? Meu registro de limpeza, né? Aqui meu laudo de análise, tudo no papel. E depois uma planilha de Excel onde ele foi lá tabulando os dados. E aí o pessoal mostra, Marcos, o que você acha disso? Eu falo, tá, você está controlando o seu processo. A pergunta hoje no mundo, quando a gente fala em cultura de segurança dos alimentos e qualidade, não é se você controla um determinado risco de qualidade e segurança dos alimentos. Se você faz controle no seu laboratório, no seu processo. Lembra, gente, boa parte dos controles que a sua empresa cumpre é requisito legal. Se você não fizer esse controle, você está fora da lei. Então a pergunta não é mais se você faz ou não faz. A pergunta é, você tem que fazer. Mas com qual desempenho? Aí quando você fala, fulano, me mostra o desempenho do seu laboratório. Ah, isso aí a gente não tem não. Ah, mas você não coleta dado todo santo dia? Sei lá, 100, 200 dados todos os dias, durante 365 dias do ano? Sim. E o que você faz com esses dados? Ah, não faço nada. Está numa planilha de Excel perdida em algum lugar. Então vejam, a gente tem uma cultura hoje onde a gente dá muito valor para o papel e para o Excel, aonde a pergunta não é mais se você controla no papel e se você acompanha no Excel. A pergunta é como que você sabe o desempenho do seu processo a partir dessa quantidade infinita de dados que a gente produz. Um outro exemplo que eu vivenciei esses tempos, né? Estamos lá na empresa, isso foi em vários lugares diferentes eu vivenciei isso. Vamos fazer rastreabilidade. Meu Renan, o amigo Renan sabe sobre isso, né? Vamos fazer rastreabilidade. Aí a galera abriu uma pasta que tinha, sei lá, uns 200 documentos. Aí eu, meu Deus do céu, vamos ficar aqui uns 3 dias olhando a sequência de documentos. E essa é uma coisa cultural. Quem estava apresentando esse documento para mim, gente, eram algumas pessoas, sei lá, com menos de 30 anos de idade. Todo mundo da era digital. E aí eu, ok. Vocês querem que eu olhe cada um desses documentos? Sim, mas esses dados que vocês estão aí em cada um desses documentos não estão no sistema de vocês? Vocês não têm um sistema digitalizado de coleta de dados para laboratório, para entrada, para isso? Ah, tem. Por que vocês querem me mostrar um monte de papel se os dados já estão coletados em algum lugar?
Vejam, é muito mais eficiente vocês me mostrarem a rastreabilidade a partir, né, da onde o dado está, né, dos vários pontos do processo, do que você me mostrar um papel que nada mais é que é um espelho daquilo que você tem dentro do seu sistema, né? E aí, assim, aí a gente começou a conversar sobre a cultura da qualidade ainda presa a papéis, né, a planilhas de Excel. Então vejam, cultura, gente, é uma coisa dinâmica. A cultura, ela passa a ser aquilo que está acontecendo no mundo e como que a gente adapta isso dentro do nosso contexto. No mundo que nós vivemos hoje, quem produz alimento, pessoal, não pode produzir alimento com foco em cumprir requisito legal. Essa fase aí passou há mais ou menos 20 anos atrás. Quem produz alimento hoje tem que colocar um alimento no mercado que ele trabalha com requisito legal, mas ele vai para frente disso, né? Ele vai para frente. O que é para frente, Marcos? Eu preciso entender o desempenho, em vários sentidos dele, tá, pessoal? O desempenho dos meus processos operacionais, os desempenhos das áreas de apoio, o desempenho dos meus fornecedores, o desempenho do meu produto no mercado, o desempenho, às vezes, de análise laboratorial. Por que, Marcos? Porque ninguém mais compra um alimento, pessoal. As pessoas compram um alimento olhando o desempenho que esse alimento tem. Vocês querem uma cultura de alimentos? Hoje eu fui numa consulta médica e aí a conversa olha, assim, a conversa com a médica não era sobre o alimento, era sobre o desempenho do alimento que ela estava comprando. Ah, Marcos, eu compro um determinado produto em determinado local e esse produto tem esse desempenho nessa condição. Então, assim, ela podia comprar o mesmo produto em vários lugares diferentes, mas ela estava comprando um produto que tinha um desempenho que ela esperava que fosse diferente. Porque ela quer pegar o dinheiro dela e não quer colocar qualquer coisa, ela quer comprar naquilo que ela sabe que vai ter um desempenho diferente. Então, quando a gente pensa no aspecto de cultura, pessoal, o que nossa organização pensa, faz, age para que segurança dos alimentos e qualidade sejam algo importante para o desempenho do nosso negócio. Então, qualidade deixa de ser uma coisa que é loucura do pessoal da turma lá do laboratório e mais uns amigos, para ser alguma coisa muito determinante do ponto de vista de resultado e desempenho, para que as pessoas entendam no mercado que o nosso produto é, ele desempenha diferente. E aí o pessoal me pergunta, Marcos, o que a empresa ganha no final do dia? E aí, Renan, vou devolvendo a palavra para você. O que uma empresa ganha no final do dia quando ela trabalha, né, com cultura de segurança dos alimentos e ela trabalha com a cultura de desempenho para a questão de segurança dos alimentos e qualidade? Ela vai ter menos desvios, ela vai ter menos não conformidades. Tudo isso, pessoal, menos desvio, menos não conformidade, pessoal, é menos produto rejeitado. Você vai diminuir a quantidade de produto que você tem que descartar, sei lá, para níveis, sei lá, centesimais, tá? 0,0001%. Você melhora a performance dos seus processos operacionais, os seus equipamentos vão produzir mais, de forma mais eficiente, mais eficaz. E no final, o que vai ter? Você vai vender mais. Não tenha dúvida, porque seu produto vai ter mais margem no mercado. Então vejam, a cultura onde a gente tinha, né, ali que ainda existe no Brasil, tá, pessoal? Uma cultura cartoral, aonde quem cuida da qualidade, quem cuida do produto, do processo e do desempenho do processo é o pessoal da qualidade, né? E a indústria, né, fica lutando contra o pessoal da qualidade. Esse é um outro aspecto cultural das empresas que precisa mudar, pessoal. Não adianta eu chegar no final do dia, a indústria, nós produzimos, batemos a meta no final do dia e olha como nós vencemos. Se 10% do produto, 5% do produto está fora do padrão. Que meta é essa onde você não conseguiu cumprir com os requisitos, os padrões de qualidade e segurança dos alimentos? Marcos, quem direciona então os padrões de produto e processo? É a indústria? Não. A indústria não tem opção, ela precisa produzir dentro dos padrões de qualidade e segurança dos alimentos. E mais, vou ser mais ousado aqui ainda. Ela precisa produzir dentro do desempenho que é esperado daquele produto no mercado. Hoje não é mais produzir alimento por produzir. Não tem mais mercado para isso, pessoal. Então a indústria não é inimiga da qualidade, que esse é outro mito, né? Que foi construído e aconteceu durante muito tempo, mas que hoje a gente precisa enterrar. A gente precisa ter ideia que quando a gente pensa em cultura, a liderança da empresa, todos os líderes de processos, qual é a coisa mais importante que a gente precisa fazer aqui? Ter um produto seguro que nos dê condição de colocar um produto, né, com desempenho para que a gente possa ter margem no mercado e ter ganho no mercado. É isso, pessoal. Então não é mais uma luta entre qualidade, mas a qualidade é uma área que ninguém gosta. Essa era acabou, hein, pessoal? Acho que tem duas eras, viu, Renan? Passo para você. Tem duas eras que acabaram. A era aonde
a qualidade, né, é parte dos problemas da empresa. Essa era acabou. Acabou, pessoal. E a segunda era o seguinte: o Excel acabou, hein, pessoal? Excel acabou. A era do Excel acabou há mais ou menos uns 5 anos. Se você está usando ainda Excel dentro da sua organização, isso é um indicativo claro que, culturalmente falando, você está na era ainda do controle padrão, você não evoluiu para a era de desempenho e risco, que é onde o mercado está, tá, pessoal? Quem não for para essa era de desempenho e risco, gente, não vai sobreviver no mercado. Marcos, você falou durante a tua fala alguns pontos que eu fui anotando aqui que eu achei super importantes, tá? Dentre eles, claro, o padrão do produto e do processo. A gente tem que ter esse padrão, mas sempre pensando no desempenho, né? Não adianta a gente fazer o que é pedido para ser feito. A gente tem que sempre buscar mais. Isso está dentro dessa cultura, dessa produtividade, desse engajamento naquele propósito final de fazer um produto diferente, uma performance diferente, ter essa segurança desse alimento. Mas você também comentou algo que me chamou muita atenção e que encaixa inclusive com a próxima pergunta que eu ia trazer, que Uhum. é o padrão da liderança, a importância da liderança, do líder dessa qualidade dentro do resultado do desempenho. E aí eu anotei uma pergunta aqui para te fazer que, na sua visão, o que que faz um bom líder nessa construção de uma cultura de qualidade, da segurança dos alimentos? Quais atitudes ou posturas, se é que você consegue também trazer alguns pontos para a gente, fazem a diferença na hora de engajar esse time, na hora de abraçar realmente essa mudança, dessa transformação e principalmente focado nesse desempenho. Tá, eu falei muito sobre um aspecto cultural, que é a transição da cadeia de produção de alimentos da era analógica para digital. Agora, tem uma outra variável, Renan, que você trouxe, que é a questão das pessoas, e como que a gente engaja, como que a gente envolve. Porque acho que a palavra envolver ela é mais profunda do que engajamento, ou mais abrangente do que engajamento. Ah, Quando a gente fala hoje numa liderança, uma liderança hoje que está dentro da área da qualidade, ou eu vou até abrir, amigo, não vou só focar na qualidade, vamos pensar na liderança como um todo. Eu preciso entender algumas coisas importantes, né? Eu preciso entender qual é o tipo de desempenho que é esperado do meu produto no mercado. Porque se eu não entender qual é o tipo de desempenho que é esperado do meu produto, tanto do ponto de vista não só financeiro, tá, pessoal? Alimento não é mais só uma variável financeira, tá, gente? Veja o que está acontecendo no mundo nos últimos tempos, que boa parte da discussão do mundo hoje é sobre o pilar alimentos. Para quem exporta, quanto que vai ser, qual é a taxação. Então tem uma pergunta hoje sobre como que nós entendemos, né, dentro da construção da cadeia de produção de alimentos, o que nós precisamos desempenhar. Como que o líder entende isso? Então, o líder máximo que está lá na empresa, quanto o pessoal que é líder, por exemplo, de um processo ou da qualidade. Né? Dentro disso, como que nós trabalhamos, então, a parte de engajar as pessoas para esse mundo novo? Como que nós trazemos as pessoas para dentro desse mundo novo? Né? Então, a gente tem que ter algumas percepções. Primeira percepção que nós estamos caminhando para o mundo digital, né? Então, a forma de linguagem. Eu vou conversar com o pessoal de chão de fábrica. Que jeito que você vai conversar com o pessoal de chão de fábrica? Você vai conversar com o pessoal de chão de fábrica escrevendo um texto de 10 linhas, ou de 10, não, de 10 páginas. Esquece. O pessoal de chão de fábrica, ninguém mais lê texto, pessoal. O pessoal é tudo audiovisual. É som e imagem, né? Se a gente quer trabalhar engajamento das pessoas, a gente precisa entender o que as pessoas desejam. Como que a gente às vezes quer que a pessoa se envolva com a qualidade e segurança dos alimentos, se a gente nunca perguntou para ela se o armário onde ela coloca a roupa dela é um armário bom. Tudo bem, gente? Vejam, um líder, quando a gente pensa nesse universo que nós estamos, ele precisa conversar com que a gente fala, com o pessoal da operação, não só com a operação, com os vários, para tentar entender qual é o seu contexto. Né? Um líder hoje, ele precisa entender bem quais são os indicadores, né, de produto, de processo, de desempenho, para que ele possa entender aonde a empresa está indo. Né? Eu brinco que esse é um dos resultados da geração videogame. Por quê, Marcos? A galera que tem menos de 30 anos, pessoal, joga ainda videogame, né? E olha lá os indicadores, né, dos videogames, sabe o que está acontecendo em cada etapa de processo, né? Da cada etapa de fase que ele está passando. Então, como que a gente direciona isso, né? A terceira coisa que eu acho que é um papel importante para um líder, né, aí fazendo uma coisa bem prática, é saber ouvir muito, né, os seus liderados, né,
e saber ter um perfil analítico, saber ouvir e ter um perfil analítico do que está acontecendo dentro do seu processo e dentro da empresa como um todo. Então, como que eu sei? Como que eu consigo, vou obter informações, né? Aí a gente deixa de tomar decisão a partir de impressão. Ah, eu acho que. Para tomar decisão a partir de base de dados, sabendo o tamanho do risco que você tem dentro do seu processo, né? Eu acho que uma outra coisa que é importante, né, nesse universo novo para os líderes de qualidade e segurança dos alimentos é estar muito antenado com o que está, com as mudanças que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, a área da qualidade, ela vai passar por um processo de automação de dados, né, e depois ela vai ter aplicação de inteligência artificial. Então Com vejam, certeza. a gente vai ter uma transformação enorme na área da qualidade. Eu não vou precisar mais de 30 pessoas dentro da minha empresa. Por quê? Na área da qualidade. Porque eu vou ter inteligência, eu vou ter internet das coisas. Então, os equipamentos vão me passar as informações que vão parar dentro de um sistema que vai ler isso por meio de inteligência artificial e vai gerar um relatório. Então, muda o perfil do pessoal da qualidade. Então, um líder que começa a entender, a buscar o que são essas novas tecnologias. Ouvir bastante, saber fazer análise, buscar conhecer o contexto que está acontecendo no mundo atualmente. E a partir desses 3 pontos, engajar a sua equipe a partir do contexto que você tem das pessoas no seu trabalho, na sua unidade. Eu ouço as pessoas, nós vamos fazer ações para ir na direção daquilo que as pessoas precisam, né? Então não é uma regra posta. Não perguntem para mim aqui o seguinte, Marcos, me dê 5 maneiras de fazer o engajamento da minha empresa e mudar a cultura da minha empresa. Eu vou falar para vocês, isso não existe. Porque cada unidade, cada empresa, cada local tem pessoas diferentes, processos diferentes, análises diferentes. Então, o que eu vou fazer? Vamos ouvir as pessoas, vamos criar ferramentas para a gente poder fazer análise, vamos conhecer o nosso contexto e, a partir disso, criar uma nova cultura. Muito bom, Marcos. Eu também acho que a gente não consegue elencar cinco, seis, que seja itens que a gente precisa dentro de um líder. Isso é muito maior, né? Você falou bastante sobre escutar, sobre ouvir, sobre trazer todos os colaboradores para uma mesma sintonia. E tem uma palavra que eu gosto muito e que eu acho que ela é subutilizada dentro das companhias, que é Uhum. a questão do pertencimento, né? Isso. Eu tenho que pertencer àquele local, eu tenho que realmente acreditar naquele propósito para que eu consiga fazer com que a minha rotina no dia a dia faça sentido para mim. Então não adianta Sim. nada eu. É claro que a gente sempre foca no líder, mas cada pessoa, cada colaborador é um líder da sua operação, é um líder do que ele está fazendo ali internamente. Então, o líder aqui que a gente traz não é só realmente do gerente, do coordenador da qualidade, mas eu vejo um líder também em cada um que está envolvido nesse processo para que a gente chegue naquela performance que a gente tanto falou, naquela É. segurança desse alimento, naquele diferencial dessa empresa como um todo. Então isso está muito Renan, atrelado também não só aos cargos, né, maiores isso. e mais altos da operação. Vou pegar, o que você falou, vamos ver um exemplo, vou tentar trazer um exemplo concreto, né? Assim, a gente olha um desempenho de processo, de limpeza ou de processamento, né? E aí vem alguém da alta direção e fala, mas vocês estão fazendo tudo errado, tal, etc, tal. E aí vem o pessoal da qualidade, você não entrega os indicadores, tal, etc. Mas ninguém foi perguntar lá para o operador assim, se o equipamento é o mais adequado para fazer aquele tipo de trabalho. Vejam. Aí quando você fala em pertencimento, né? Eu me sinto, eu tenho um senso de pertença a partir do momento que eu tenho voz, onde as pessoas param para me ouvir. E hoje, quando a gente entra nas indústrias de alimentos, via de regra, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é muito da cultura ainda. Sim. Você não entregou o desempenho, você não entregou aquilo que precisa ser feito. Mas a pergunta é: nós ouvimos a nossa equipe conseguiu expor quais são as nossas limitações, e às vezes aquele resultado não vai ser conseguido, porque assim, a gente tem uma situação que é insustentável. O equipamento não vai entregar nada, independente das pessoas. Só que aquele colaborador ele vai embora. Por que ele vai embora? Porque ele não se sentiu parte de algo. Ninguém ouviu, ninguém quis ajudar, ninguém quis mudar. Ele deixa de acreditar que a empresa acredita que aquilo que está na missão é importante. Ele quer acreditar que aquilo que está na missão
vai descer e vai estar com ele lá na operação. E aí ele vai se engajar, porque alguém veio aqui, ouviu, escutou, apoiou, ajudou e mudou aquela realidade. Pronto, você tem um engajamento que você precisa fazer. Perfeitamente. Não adianta nada, né? A gente ter só aquilo escrito ali como missão e não viver isso, não realmente respirar essa missão. Perfeito. É, Aqui, desculpa, vai, moço. amigo. Aqui a gente trouxe, né, alguns pontos também que a gente e veio muito de encontro, inclusive, com o que a gente comentou durante toda a nossa discussão, né? Esse é um material depois também que a gente pode compartilhar com todos que estão presentes aqui, para que eles tenham um pouco também dessas informações. Então não precisa anotar tudo, pessoal. A gente pode compartilhar depois também esse material. Mas ele diz muito sobre o que a gente falou, Marcos, sobre colocar esse time na sintonia, dar voz, ouvir essas pessoas, né? Para que a gente mantenha essa cultura da qualidade, essa cultura positiva, colocando que esses incidentes externos eles não sejam só desafios a serem vencidos, mas aprendizados durante esse processo como um todo, para que a gente consiga abraçar essa causa da mudança e viver esse propósito. Sim. E aí, Marcos, a gente falou também você comentou muito sobre analisar esses dados, sobre encontrar essas informações, sobre o Excel não estar mais sendo, já está sendo, né, já há 5 anos o Excel já não é, já está mais, já está obsoleto, né? Uhum. E aí eu queria entender contigo assim, se é possível também a gente conseguir elencar, por exemplo, os tipos de indicadores ou realmente informações que a gente que são necessárias para ajudar o gestor nessas tomadas de decisões assertivas, nessas tuas andanças, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito também, já aproveitando que você falou lá atrás e eu fiquei com ela na cabeça. Menino que não anda não vende picolé, né? E a gente vê Exato. isso muito na tua realidade. Eu falo contigo, não, Renan, tô em Minas Gerais, não, tô no Rio Grande do Sul, não, tô em São Paulo, não, tô no Norte, enfim. Então, é, todo esse teu conhecimento, o que que tu viu que tu trouxe talvez de informações, de indicadores que o pessoal não tinha, que hoje trouxe essa mudança dentro dessa cultura, ou abriu os olhos para, por exemplo, pontos críticos dentro dessa operação? Tá. Renan, nisso que você está colocando, assim, amigo, eu preciso vender muito picolé, né? Muito, amigo. Porque aqui são 3 filhos, 3 gatos, 2 cachorros. Então, assim, tem que vender muito picolé, meu amigo. Então a gente anda muito, muito mesmo. Mas nesse sentido, por exemplo, André, pensando 2 caminhos de indicadores, tá? Muita gente me pergunta assim, indicadores de cultura. Lembrando que quando alguém pergunta indicador de cultura, é um pensamento de exatas no ambiente de humanas. Você não vai medir cultura, tá, pessoal? Tire isso da sua mente, tá? Esse não é um conceito. O que que a gente pode medir? Percepção. Por exemplo, quantas vezes os seus funcionários responderam um questionário sobre o quanto que ele gosta ou não de trabalhar na empresa? O quanto que ele gosta ou não da alimentação que é servida no refeitório? Tudo bem, gente? A gente quer engajamento das pessoas, mas quando a gente olha lá no refeitório, fala, mano, trabalhar nessa empresa deve ser uma tristeza. Olha a comida que o povo está servindo. Vejam, pessoal, a gente fala de cultura, a gente está pensando em coisas estratosféricas, mas a pessoa quer estar lá, ela gosta de estar lá, ela recebeu. Você perguntar mesmo, a gente fala que é fazer pesquisa, mas não é fazer pesquisa, vou contratar 30 mil reais, 50, 100 mil reais para fazer uma pesquisa. É fazer um sistema de pesquisa sincera, que dê a chance para as pessoas olharem isso. Pergunta sincera, tá, pessoal? Aonde a pessoa vai poder responder de forma anônima, sem ter a ideia de que alguém vai persegui-la. A partir do momento que você cria um ambiente onde ele pode colocar o que ele quiser, ele vai falar da comida, ele vai falar do refeitório, ele vai falar. É isso, cara. Porque se ele sente que o refeitório. Então, assim, não adianta a gente pedir engajamento se o vestiário e os armários são horríveis. A gente não pode pedir engajamento. Então, assim, como que eu monto indicadores de cultura de segurança dos alimentos? Muito simples, começa a fazer pesquisa. Começa a fazer pesquisa de como são as suas pessoas, quem são as suas pessoas, quantas mulheres, quantos homens, qual é o nível de educação da sua turma, quais são os sonhos da turma que está, literalmente, tá? Quem está na sua empresa, quem está no seu local de trabalho, ele tem sonho, ele sonha. Fazer uma faculdade, comprar um carro, comprar uma casa. Marcos, essas são coisas importantes Lógico que são. Porque as pessoas estão lá
para poder trabalhar e ganhar dinheiro. Então ela tem um sonho atrás daquilo, tá, pessoal? A gente fala de olhar a cultura, né? E depois eu posso descer para outras coisas. Por que que é importante lavar a mão? Por que que não é? Etc. E aí eu vou criando o quê? Indicadores sobre percepção de cultura. Por que é importante arrumar? Porque, eu tenho um programa 5S. Você quer uma coisa que é bem legal, pessoal? Se você implantar um programa de 5S, você vai ter um indicador de comportamento. Tudo bem? Mas tá falando de limpeza e organização? Não, tá falando de como que as pessoas limpam e organizam sua área de trabalho. Esse é um indicador de comportamento, tá, pessoal? Indicador de assiduidade vai falar o seguinte: quando a gente tem poucas faltas numa empresa, é porque as pessoas gostam de estar lá. Elas não querem faltar, porque elas acreditam que lá é um ambiente. Vocês querem outro também? Rotatividade, não? Turnover nas empresas. Todo mundo hoje reclama porque tem tanto turnover. Tem vários motivos, não dá pra gente ficar aqui falando. Mas um deles é, as pessoas não gostam das empresas. Tudo bem? E se ela não gosta da empresa, ela vai embora. Então, por que que a pessoa não gosta da empresa? Eu já pesquisei isso, já tentei entender por que a pessoa fica lá 3 meses e depois vai embora. E cuidado com as respostas prontas que rodam no mercado. A gente pesquisou isso dentro do nosso grupo. Senão a gente pega a resposta pronta que está na internet, pessoal, e acha que isso aí é um padrão. O padrão é Toma quando como você. verdade, né? Exato, amigo. Assim, quando a gente pensa em informação, a gente vai lá e busca dentro do nosso grupo. Mudando, né, para indicadores de processo, né? Esses dias nas andanças aí pelo Brasil, esse Brasil é grande, hein, gente? Tem o pessoal de Castanhal para chegar em Castanhal. Para chegar lá na Sambazon, foi quase 2 dias de viagem, tá, pessoas? É longe. Sambazão é longe, pessoas. Lindo, gente, lugar maravilhoso, onde é a unidade da Sambazon lá em Santana, lá em Santana do Amapá, lá no norte do Brasil. Mas quando a gente fala em indicadores, por exemplo, muita gente hoje fala: Marcos, ó, um dos que eu ouvi perdido por aí. A gente tem um indicador de 100% de manutenções feitas na área da manutenção. Eu olhei para o pessoal o seguinte: gente, isso não é indicador. Mas por que, Marcos? Isso é obrigação da área da manutenção, cara. Não é indicador. Se tiver uma manutenção não feita, o que aconteceu que não foi feita? O que seria um indicador para manutenção? Eu conversando com o pessoal, olha, quantas horas de manutenção ou de horas gastas para fazer um serviço de manutenção o manutentor gasta? Na média das manutenções que foram feitas no mês. Né? Quantos equipamentos passaram por mais ou menos manutenção? Qual a área que passou por mais manutenção e quanto tempo nós gastamos de parada? E esses são os indicadores quando a gente pensa em manutenção, né? O quanto que efetivamente, né, as paradas afetaram a nossa produção, enquanto que nós perdemos de produção com as paradas. Quais são os equipamentos que promovem mais paradas, os que promovem menos paradas? Isso são indicadores, tá, pessoal? Quando a gente pensa em manutenção. Né? E não quantidade de manutenção que foi feita no final do mês. Isso aí é a nossa obrigação, zerar as manutenções. Né? Esses dias, falando em qualidade, né? Como que a gente sabe que o nosso sistema é eficaz? A gente teve zero não conformidade na auditoria. Aí eu virei pro pessoal: gente, zero não conformidade na auditoria é obrigação de vocês. Isso é um padrão a ser entregue. Isso não é uma meta de uma empresa ter zero não conformidade. Tá? Quando a gente fala em indicadores de qualidade e segurança dos alimentos, a gente vai olhar para a produção, quantos desvios a gente teve, quantas não conformidades a gente teve por produto, por processo. No laboratório, né? No laboratório é estatística, tá, pessoal? Se você não estudou estatística, tá na hora de você começar a estudar de estatística, né? Quantidade de amostras que você leu. Li 1.000 amostras. Desvio padrão, grau de confiabilidade, grau de confiança. Tudo bem, gente? Média, mediana. Ali eu vou ter o quê? A definição de uma meta, de uma média. Por turno, por amostra, por equipamento do laboratório. É isso que a gente fala que é indicador. Indicador não é chegar no final do mês, tínhamos 100% das amostras dentro do padrão. Isso não é meta, pessoal. Tá? Tudo bem, como a gente não fazia gestão de dados, era o que a gente conseguia entregar. Esses dias eu estava conversando com uma turma, né, e o pessoal falou: a gente olha o sistema a partir de auditorias e a partir de reclamação de cliente. Eu falei: peraí, vamos pegar a reclamação de cliente. Reclamação de cliente é a percepção do cliente com relação ao nosso produto, certo? Todo mundo falou certo. Agora, para cada cliente que reclama, você tem mais uns trocentos que não reclamaram. E aí você vai pegar a média de reclamação de cliente como uma performance de sistema? Não, pessoal, esquece, não é isso. Não é essa conta. Eu tenho que criar outros indicadores de performance de processo. Eu produzi quantos produtos? Eu produzi 1 milhão de produtos. Quantos deram não conforme? Quantos desvios eu tive? Para ter uma performance de desempenho do processo, dos equipamentos, da área de manutenção, da área de RH. Treinamento, né?
Vocês querem uma coisa, por exemplo, de indicadores de treinamento, que esse é um desafio, tá, pessoal, para vocês ouvirem. Treinamos 100 pessoas na empresa, ok. A pergunta é 100 pessoas treinadas efetivamente aprenderam e estão colocando em prática o que elas fizeram? Treinar 100 pessoas é fácil. Agora, fazer essas 100 pessoas colocar em prática o que elas aprenderam, que é o desafio do treinamento, pessoal. Treinamento não é você dar o treinamento. Treinamento é que o treinamento mude o que? A cultura da pessoa que está no processo. E aí, como que eu vou medir? Eu vou medir lá no processo e ver se a pessoa está aplicando aquilo que ela aprendeu. Oh, mas tal. Isso é difícil de medir. É óbvio, se fosse fácil, a gente não estava fazendo um webinar aqui falando sobre isso, tá, pessoal? Então a gente precisa entender, cuidado com respostas fáceis, né? Treinamos 1.000 pessoas durante o ano de. Assim, temos 1.000 horas de treinamento por colaborador por ano. Gente, esse número no final do dia não significa nada. Não adianta eu treinar 1.000 horas e o pessoal continuar fazendo exatamente a mesma coisa errada que ele está fazendo no ano passado. A pergunta é: essas 1.000 horas transformaram e melhoraram o processo? O ano passado eu tinha 10 não conformidades. Treinei o pessoal, baixei para uma. Opa, esse é um resultado do treinamento. Treinei a turma, o pessoal aprendeu, colocou em prática, está errando menos, está fazendo menos errado, etc. Tal. Quero melhorar a performance. Treinei o pessoal, agora eu consigo ter menos desvios no processo. Então, a perspectiva de construção de indicador, Renan, passa sobre aquilo que a gente precisa entregar nos processos e no produto. Agora, eu preciso de base de dados, tá, Renan? Se não tiver. Excel não é base de dados, tá, pessoal? E o papelúcio que você tem lá no laboratório, que foi feito pelo pessoal há 30 anos atrás, é bonito. Você pode colocar no quadro e colocar na parede do laboratório. Mas não é isso, nem esse é formato, que vai ajudar você a transformar a realidade lá da área da qualidade ou da empresa onde você está envolvido. Perfeito, Marcos. Eu só vejo subindo aqui as palminhas do pessoal interagindo junto dos emojis. E parece que tá bom aqui a percepção de todos. É, de novo, assim, eu concordo com você, eu não acredito que são indicadores, mas é como um todo que faz esse processo andar e a gente consegue estabelecer. Aqui a gente tinha estabelecido algumas métricas para tentar talvez também trazer um pouco mais visual pro pessoal, mas é o que a gente falou. E eu acho que essa primeira, inclusive, ela fala muito do que você comentou. Cara, questão física, estrutural. Será que o equipamento ele realmente faz o trabalho que ele deveria ajudar o monitor ou o pessoal da limpeza a realizar? Será que o refeitório realmente entrega? Então, tudo isso está envolvido dentro que a gente foi trazendo, que fala sobre também comportamento, sobre o processo, sobre as ocorrências e também sobre o conhecimento, né? Não adianta a gente treinar 100 pessoas e elas não aplicarem o que foi passado para elas nesse treinamento, né? Elas vão ouvir, vai entrar por um ouvido pelo outro e não vai é, colocar isso em prática, né? Ô, Renan, só um comentário sobre isso, por favor. O pessoal pega um equipamento de 1930, você está lá numa cozinha industrial, o pessoal pega aquele refrigerador que já está fazendo 25 anos. Aí você vai acreditar que aquele refrigerador, aquela câmera fria vai ter desempenho, meu amigo? Assim, a gente precisa começar a ter percepção, por exemplo, assim, ela vai entregar alguma coisa, vai. Só que o desenho dela tem 25 anos. Então a gente precisa ter percepção, por exemplo, assim, que algumas coisas que elas entregaram resultado até algum tempo atrás, elas não vão entregar mais daqui para frente, pessoal. É a mesma coisa que você pegar um telefone, né? Os Nokias antigos, e você acreditar que você vai conseguir mandar foto naquele Nokia. Ele vai servir para você fazer ligação, mas ele não vai trabalhar com o contexto que você está aqui hoje. Então, quando a gente olha, por exemplo, na cadeia de produção de alimentos, a gente ainda tem muito apego, né? Assim, os donos aos equipamentos velhos e às vezes o pessoal da qualidade a metodologias antigas. Nós precisamos entender que a gente só vai ter novos desempenhos e resultados a partir de uma lógica de produto e processo que seja diferente, tá, amigo? Principalmente quando se fala em equipamentos e metodologias. Perfeito. E aí isso está atrelado também, Marcos, não só o equipamento físico, né? Mas também as questões que a gente vem falando sobre toda a nossa conversa sobre a tecnologia. Como que essa tecnologia ela ajuda a transformar não só essa cultura, mas o dia a dia das empresas para que a gente tenha esses resultados reais, em tempo real, É. para facilitar e garantir essa conformidade. E é inclusive o próximo tópico aqui que a gente ia trazer, né? Que seria como que essa digitalização ela pode ajudar a melhorar essa performance das equipes. A gente já falou muito sobre isso, a gente trouxe bastante esses pontos aqui. Eu não sei se tem algo que você gostaria de agregar também. Acho que a gente já está chegando quase no final aqui do Isso nosso aí. webinar, porque a gente até comentou antes, né? Se deixar, a gente fala 2, 3, 4 horas e vai conversando, até porque o assunto permite.
né? Eu tô extremamente engajado aqui, eu vejo de novo pelo emoji do pessoal aqui, toda hora batendo palminha, levantando aqui corações. Então, isso deixa a gente também com esse pertencimento de que a gente fez a coisa certa e que a gente É está legal. falando a mesma língua da operação, tá? Não. É, Pode falar, Marcos, desculpa. Ó, então duas coisas, já para ir para os finalmente aí. Quando você fala em a questão de automação de dados, vou até além da digitalização. O futuro da segurança dos alimentos e na qualidade está na automação de dados. Então, quem está ouvindo a gente aqui é ou você vai para lá ou você vai parar e vai vender coco na praia, porque esquece. Ninguém vai mais perguntar se você faz análise ou se você faz controle. A pergunta é qual é o teu desempenho do seu programa de limpeza, sua gestão de alergênicos, do controle de informações que você tem no seu laboratório. Tá? É aonde a qualidade e segurança dos alimentos vai estar, tá, pessoal? Dentro de 3 a 5 anos. Ponto. A pergunta é como que você vai chegar lá? Como que isso fortalece a cultura? Se eu tenho uma base de dados, eu vou conseguir falar melhor com a minha equipe e vou conseguir engajá-los melhor a partir de desempenhos. Todo mundo quer entregar alguma coisa melhor. Todo mundo, pessoal. Isso é a essência do ser humano. Claro, Marcos, tem uns ou outros que não querem. Ok, mas isso é uma pequena minoria. A grande maioria quer entregar, quer fazer melhor, quer ver melhor. Então, a gente usar os dados para ajudar as equipes engajá-las a partir do resultado que elas estão trabalhando e entregando. Então a tecnologia ela muda a forma como a gente vai conversar com as pessoas. E ela vai ajudar as pessoas a fazer melhor, fazer de forma mais eficiente, mais eficaz. Né? E eu não posso ir embora sem falar uma coisa que é muito, deveras importante para quem é da área da qualidade aqui, quando o pessoal me fala assim sobre como que a gente engaja a alta direção. Tá? Então, assim, o processo de digitalização e de informação, ela vai mudar principalmente a cultura da alta direção. Que é, quando você vai conversar com o pessoal da alta direção, você não vai falar para ele o seguinte, olha, fulano, a gente precisa melhorar aqui os nossos produtos, processos, digitalizar, etc., porque nós vamos ter um produto mais seguro. Lembra, quem está na ponta da organização, isso é um assunto secundário. Qual é a fala de quem vai trabalhar com cultura de segurança dos alimentos e cultura de qualidade para quem está na alta direção? A pergunta que ele quer ouvir é o seguinte: essa digitalização vai fazer a gente ganhar mais dinheiro no final do dia? Se a gente conseguir provar, e lembrando que se a gente automatizar processo, só de papel você já vai pagar todo o sistema que você vai comprar, porque você vai ter menos papel. Só o papel já pagou o investimento. Você fala, nós vamos ter menos papel, nós vamos gastar menos tempo, nós vamos ter menos produto não conforme. E se você conseguir precificar, tá, pessoal? Lembra que nós estamos no mercado capitalista. Se você precifica esse ganho e chega para o diretor da empresa, o dono da empresa, olha, nós vamos ter uma economia de, sei lá, 5%, né? E vamos poder aumentar o nosso faturamento em mais 5%, ele vai sair da reunião e falar o seguinte: amanhã você vai dar um jeito, liga para Paripaz ou para quem você quiser, para ir para esse lugar chamado digitalização. Por quê? Você está falando para ele que você vai melhorar o processo, você vai melhorar produto e você vai melhorar o ganho dele financeiro. Amanhã começa isso. Então No fim das vejam, contas, ele não quer só ver o quanto que ele vai investir, mas ele quer ver o quanto que ele está deixando de ganhar por não investir, né? tudo E aí, bem? claro, a gente está falando do processo que o pessoal da operação vai utilizar, vai facilitar a vida da operação. O diretor, muitas vezes, também não vai verificar isso. Ele quer entender de novo, né? No mundo Exato, capitalista, quanto que ele perde por e quanto não que ele ganha? conseguir com o processo. Exato. Exatamente, amigo. Quanto que ele Então, deixa de Renan, ganhar. essa lógica, todo mundo da área da qualidade tem que beber dessa água agora, hein, gente? Você tem que beber dessa água hoje, que é o seguinte: para conversar com a cultura da alta direção, você tem que falar em ganhos, principalmente precificados, que a qualidade e a segurança dos alimentos vai trazer no final do dia. Se ficar claro o que ele vai ganhar, isso aí mudou a estratégia. Exatamente. E esse é o foco, né? Tirar o pessoal do operacional e colocar num estratégico. A tecnologia ela vem para ajudar. Ela não vai definir todos os processos, ela não vai gerar essa cultura, mas ela vem para ajudar que a gente tenha essa eficiência e que a gente comece a olhar para esses dados, não só no retrovisor, né? Fiz algumas reuniões recentes, o pessoal falando muito sobre, cara, eu perco muito tempo, fico só olhando no retrovisor, eu nunca consigo olhar para frente. E a ideia de ter dados em tempo real é isso, é trazer essa eficiência, trazer essa estratégia para a operação. E, inclusive, falaram aqui no chat, a Carla, uma grande amiga nossa da Label Rouge, comentou que fez exatamente esse processo que a gente está falando aqui hoje, Marcos. Ela Ah, levou para a legal. alta direção todo esse cálculo de quanto que ela ia economizar com papel, quanto que ela ia economizar com
tempo, hora de trabalho e quanto que isso estaria de retorno para a operação. E ela conseguiu aí colocar toda a operação dentro do Clique para rodar dentro lá da Label Rouge, que é uma grande produtora de ovos que a gente tem aqui na região. Na região não, né? Em São Paulo, mas a nível Legal. nacional. E ela utiliza esse mesmo sistema, que é o Clique. É claro, é um sistema da Paripasso onde a gente utiliza para centralizar todos esses dados, todas essas coletas de informação que possam estar descentralizadas da operação, para que a gente reduza tempo. Tempo é dinheiro, a gente vende o nosso tempo hoje para as empresas, né, nesse modelo de trabalho que a gente atua, e quando a gente reduz esse tempo, a gente ganha muito dentro desse processo e consegue tempo, inclusive, né, para tirar a cabeça para fora da caixa e conseguir olhar mais amplo, ter um panorama dessa operação como um todo. Legal. Ô, meu amigo, sabe qual é o sonho de consumo do Marcos? O sonho do consumo do Marcos é assim, ele não precisar ser mais chamado para ser auditor. Porque uma vez que a gente fizer automação de dados, a pergunta é, para que eu vou precisar de um auditor que vem aqui uma vez por, sei lá, uma vez por ano, se eu tenho o meu processo acompanhado on time? Não preciso mais de auditor, pessoal. Vejam, culturalmente falando, nós estamos falando de outra coisa. É, assim, Renan, eu sei que nós precisamos terminar, pessoas, nós precisamos terminar, que nosso tempo já. Mas um fato esses dias que eu visitei, eu visitei uma empresa que tem uma automação bem grande, e aí eles tinham um equipamento que o controle era segundo a segundo. E aí eles tinham um registro que era de hora em hora. Eu fiquei olhando, falando, por que vocês estão fazendo esse registro aqui? Ah, porque o auditor quer ver. Eu falei, esquece auditor. Você não faz sistema para o auditor. Você faz o sistema para desempenho da sua empresa. Você cumpre a lei, que é requisito obrigatório, e você começa a falar de desempenho aonde? Qualidade vai ganhar, segurança dos alimentos vai ganhar, o dono vai ganhar, nós vamos ganhar como empresa, né? E esquece esse papel de hora em hora, isso não serve para nada. Só atrapalha o pessoal da produção. Pergunta para ele se ele fica feliz em preencher isso. Aí o pessoal deu uma resmungada lá, falou, tá lá no sistema, né? Você precisa tirar do sistema essa informação. Então, assim, amigo, eu acho que tem uma coisa que é bem legal nesses momentos como que a gente está vivendo aqui, né? É uma transformação cultural que a gente precisa ter, entendendo que não é mais a qualidade que vai carregar o piano de desempenho de padrão dentro das organizações. Ou isso é uma coisa que todo mundo na organização compra, todo mundo, ou a empresa não vai conseguir mais avançar nesse mundo novo, pessoal, onde o foco vai ser desempenho a partir de dados. Esta é a nova cultura que a gente vai encontrar. E como que a gente engaja, envolve as pessoas nesse sentido. Perfeito, Marcos. Estou de acordo com que todos o nosso ponto e infelizmente a gente tem que finalizar o nosso bate-papo. Então, aí, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso encontro, tá? Eu espero que esse momento ele tenha sido tão inspirador para vocês como foi para mim. E imagino que para o Marcos também, como foi para nós. Hoje a gente falou sobre essa importância de construir essa cultura viva de qualidade, de segurança dos alimentos, que ela vai muito além de só documento, de checklist, de pontos, de indicadores. É sobre pessoas, é sobre comportamento, é sobre o propósito, é sobre o pertencimento, algo que a gente falou bastante também. O que eu vejo, o que eu tenho, eu trago de insight é que a cultura ela acontece quando ninguém está olhando, né? É Uhum. quando ela é forte, todos sabem o que fazer, por que fazer, como fazer, mesmo sem ter essa supervisão direta, e inclusive pegando esse gancho dessa tua última fala, Max, eu não quero mais ter que auditar e fazer esse processo dentro das empresas. Então, mesmo ela acontecer, mesmo sem ninguém olhar, sem ninguém ter que realmente auditar. Marcos, eu te agradeço imensamente pela troca rica de experiência que a gente teve aqui hoje e todos que participaram, interagiram, contribuíram com perguntas, comentários, reações, teve diversas. Espero que esteja também tenha sido também rico para vocês esse momento. Caso vocês queiram aprofundar esse tema, rever o conteúdo, conversar mais sobre como aplicar isso na prática, vocês podem falar com o Marcos, podem falar com a gente. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, LinkedIn, WhatsApp, qualquer que seja esse meio de comunicação, eu vou ter o maior prazer de continuar essa conversa com vocês. E para mim, assim, se vocês saíram daqui com uma pulguinha atrás da orelha ou um pontinho a mais de como isso pode mudar o dia a dia de vocês, eu já estou com a minha missão cumprida, a gente já está com o nosso papel aqui cumprido dentro desse processo. Pessoal, muito obrigado pela presença e pelo compromisso da gente estar aqui, pelo compromisso da melhoria contínua dessa segurança do alimento e espero aí que a gente consiga chegar nessa cultura forte da qualidade acontecendo naturalmente. Até a próxima.